Pessoal, Curitiba 1, Vila Nova 0. Curitiba foi premiado por querer a vitória, né? O Vila Nova não veio jogar. O Vila Nova ficou na defesa, segurou o empate até onde deu, até o Thiago Panhussá meter a mão na bola, o pênalti marcado pelo árbitro. Por sinal, uma arbitragem fraca no jogo de hoje, mas que agiu corretamente até pelo aceno do Thiago Duarte Peixoto no VAR. Mas a arbitragem deixou o pau comer no primeiro tempo, muita falta, muito jogo picado e um jogo que não andava. Não andava também porque o Curitiba tinha muita dificuldade na criação. Curitiba teve mais de 70% de posse de bola no jogo. Mas se você for ver, a defesa do goleiro House é apenas no chute do Coutinho, porque no pênalti o Josué bate e ele não chega na bola. Mas o Curitiba, então, criou pouco para o domínio, para o volume que teve de posse de bola. E por que isso? Porque o Curitiba continua sendo um time lento e conservador. O Mozart fez o Curitiba, pelo menos, mudar um pouco a sua postura. Isso é inegável. O Curitiba propôs o jogo o tempo inteiro, jogando dentro do seu estádio, era o que se imaginava. Mas aquela história de você ter que ter o volante para-brisa, aquele que fica na frente da defesa fazendo isso e tocando bolinha para o lado, deixa o Curitiba muito lento. O Curitiba não tem um velocista nas laterais, nem o Alex Silva, nem o Zeca. Vai ter com o João Almeida, que também não é exatamente um velocista. Ele é mais jogador técnico, mas ele é mais jovem, então tem mais condições de acelerar o jogo pelo lado. O Ronier, abaixo do que pode render, mas não pode ser substituído porque é um cara que pode decidir. E o Curitiba preso naquela história de coloca Felipe Machado, e o Machado muito mal no jogo, errando a maioria dos passes, não dando ritmo ao ataque do Curitiba. Aí sai o Machado, vai entrar o Depena, pode entrar o Vini Paulista, alguém para dar uma agitada no meio campo. Não, o Depena entra no lugar do Careca e no lugar do Machado entra outro volante, o Giovani. E ainda para completar, quando sai o Sebastião Gomes, ainda mais um volante, o Alisson. O Mozart precisa fugir disso, principalmente nos jogos em casa. O desenho dos jogos no Couto Pereira vai ser, na maioria das vezes, muito semelhante ao jogo de hoje. Um Curitiba que vai enfrentar um time que vai se postar bem defensivamente. O Vila Nova se posicionou bem defensivamente todo o jogo, conteve a bola alta do Curitiba. O Curitiba às vezes exagerou no cruzamento, só que o Panhussá e o Alisson Maia ganharam a maioria das oportunidades. A chance do Gustavo Coutinho é num arremate. E o Gustavo Coutinho, ele, como é um centroavante, aquele centroavantão mesmo, ele não é um cara que vai dar muita opção para os jogadores do meio campo ou mesmo para os seus companheiros de ataque. Não, ele precisa que a bola chegue nele. E convenhamos que a bola chegou muito pouco. Dentro desse perfil é mais para o De La Torre, que quando entrou no jogo conseguiu se movimentar mais, buscar mais possibilidades, abrir mais espaços. Parece, dentro desse desenho que o Curitiba tem, ser um jogador mais interessante para o decorrer dos jogos, com o Coutinho virando uma opção para segundo tempo. De qualquer maneira, o que o Curitiba precisava era vencer. 28 mil pessoas no Couto Pereira, atendendo o apelo da diretoria. Mas 28 mil pessoas que querem ver o Curitiba bem melhor do que a gente viu no primeiro momento da temporada no Campeonato Paranaense. É preciso evoluir, é bem óbvio que é preciso evoluir. O Curitiba talvez ainda precise de mais qualidade. Você pode ter um volante mais marcador, desde que ele jogue. Agora, não dá para ser um Felipe Machado, um Giovani, que ou atrasam o jogo com esse passinho para o lado, ou que não conseguem dar velocidade porque não conseguem acertar um passe mais elaborado. O Depena provavelmente vai jogar. Eu vejo o Curitiba jogando, principalmente em casa, com Sebastião Gomes, Depena e Josué. Não com o Depena espetado lá do lado esquerdo, como ele entrou no lugar do Nicolas Careca. É possível melhorar com as peças que o Mozart tem em mãos. E é claro que seria muito melhor se o Curitiba investisse os tais milhões que a Tricorp prometeu investir para a Série B, para reforçar o elenco. Mas o saldo é positivo, o futebol paranense começa 100% a Série B. Vitória do Atlético, vitória do Operário e agora a vitória do Curitiba. Um abraço.